Todas as vezes que a gente vem aqui para frente, pega esse microfone, para mim é um momento novo. Eu nunca tenho isso como um momento diferente, assim, natural. Eu acho que é um momento novo para a minha vida. E a minha expectativa, a minha esperança é de que o Senhor me ensine algo agora. E eu sei que você deixou todos os seus afazeres, seus compromissos, e você está aqui. Se tivesse uma pessoa aqui, Deus ia falar com uma pessoa. E se não tivesse ninguém, ele ia continuar o assunto que ele estava comigo agora há pouco ali dentro do escritório. Então nós interrompemos um assunto lá e vamos continuar aqui no que ele quer falar com você e no que ele quer falar comigo. Uma pessoa disse para mim semana passada assim: eu fui lá no culto e você pode ficar tranquilo que a carapuça serviu. Eu falei: carapuça? Ele falou: como assim? Ele falou assim: a carapuça serviu. Aí eu falei: mas do que você está falando? Ele falou: não, aquilo que você falou comigo lá. Eu falei: eu não sei nem o que eu ministrei semana passada. Aí, então a palavra de Deus falou com ele, né? E ele achou que a carapuça serviu nele. Esse é um ditado que as pessoas têm quando quer falar alguma coisa, não claramente, mas é lançada uma palavra e a carapuça serve. Então eu já ouvi muito isso. Às vezes o David está ministrando lá e a carapuça está servindo na minha cabeça. Às vezes o irmão está ministrando e a carapuça está servindo na minha cabeça. Isso é muito bom, significa que Deus importa comigo, né? O duro é quando o cristão está de uma forma que não tem carapuça que serve no cabeção dele. Está tão cabeçudo que não tem carapuça que serve. Esse está morto. Mas se quando estiver servindo carapuça na nossa cabeça, em termos da palavra de Deus, significa que nós estamos sendo aperfeiçoados. Se eu falasse a respeito da oração em línguas aqui, se fosse falar a respeito da oração em línguas aqui hoje, Deus traria uma revelação nova, uma revelação, porque a palavra de Deus é assim: você nunca vai saber a palavra de Deus na sua totalidade. Nós começamos aqui e vamos dar continuidade no céu. Ela não vai acabar nunca, ela é eterna. Nós começamos aqui e vamos dar continuidade nessa palavra porque ela é eterna, e eterno nunca vai acabar. Então nós começamos aqui num nível de conhecimento, num nível de revelação, mas não para por aí não. Ela vai longe, ela vai muito longe. Então eu nunca leio a palavra achando que eu já sei. Eu leio sempre querendo saber. Eu acho que eu nunca senti que eu estou lá. Eu sinto que eu estou caminhando cada dia. Eu sinto às vezes quando eu paro. Eu sinto às vezes quando eu dou uma arrancada maior. Você sabe quando é que eu dou uma arrancada maior? Quando a tribulação é maior. Porque para uma grande tribulação exige para um grande ataque exige um grande contra-ataque. Ouviu essa? Quando você recebe um ataque muito grande, requer um contra-ataque maior ainda. E eu sou assim às vezes. Infelizmente eu sou assim de vez em quando. Eu recebo um ataque grande, eu cavo, eu entro, eu saio dele. Daqui a pouco eu frosto de novo. Eu recebo outra pancada e eu já sei como eu saio do outro, e eu já saio novamente, e eu saio desse jeito. Eu sempre, de vez em quando eu estou entrando nessa condição. Eu sei quando está me exigindo uma ação maior. Mesma coisa, se você for pegar 10 quilos, você não precisa se preparar não. Mas coloca um saco de cimento aqui, você já vai nele diferente. Você já vai nele sabendo que ele pesa 50 quilos. Até a postura sua é diferente se você pegar um peso maior. E quando você vai pegar um peso maior, que você fala, aquilo é pesado, e você junta e é levinho, você agarra, opa! Nossa, achei que era mais pesado. E a gente está assim, sempre pegando um peso a mais. Mas nosso caminho é perseverança. Chorando, sorrindo é perseverança. Verso 15. Jesus falou uma coisa assim, muito clara. Ele disse assim no verso 15: eu sei que quando vocês provarem o amor que vocês têm por mim,
vai ser quando vocês estiverem guardando os meus mandamentos. Tradução Célio Rosa. Mas não é isso que está escrito aqui? Se me amares, guardareis os meus mandamentos. Como é que eu provo que eu amo? Guardando os mandamentos. Aí ele falou para os discípulos: olha, se vocês, aqui é uma palavra específica para os discípulos. Você pode ficar sossegado, que não é uma palavra, não está falando diretamente com você, porque você já passou dessa fase, tá bom? Ele está falando com aqueles que ainda não estão nessa fase. Ele disse: olha, se vocês me amarem, vocês vão guardar os meus mandamentos. E eu vou subir ao Pai, e eu vou rogar ao Pai, e o Pai vai enviar, ó, eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que esteja convosco para sempre. Agora vamos lá, ele disse: eu vou rogar ao Pai e Ele vai dar outro Consolador. Qual que é o outro Consolador? Quem sabe, levanta a mão. 3, sabe? 4, 5, quem que é? Então Jesus falou assim: eu vou rogar ao Pai e Ele vai dar outro Consolador, porque o Senhor Jesus era Consolador naquela época. Ele consolava as viúvas, Ele consolava os órfãos, Ele consolava os aleijados, dando saúde, Ele consolava os familiares dos mortos. Ele era Consolador. Jesus é o Consolador também. E Ele falou: mas olha, eu sou físico, eu estou num corpo físico, eu não posso consolar de uma vez só Samaria e Judeia, Cafarnaum ou Betsaída, eu não posso confortar eles, porque eu sou físico. Então eu vou deixar de habitar num corpo físico e eu vou habitar no espírito, porque o corpo espiritual não tem dimensão para ele. O corpo espiritual, ele opera tanto aqui como lá no Japão. Se eu gritar um demônio lá do Japão agora aqui, falar: espírito está operando na vida de tal pessoa no Japão, ele escuta lá no Japão, sabia? O ouvido do espírito escuta em todos os lugares da terra. Os olhos do espírito enxergam todos os lugares da terra. Tanto é que Paulo falou assim: ó, vocês filipenses, eu tenho visto o procedimento de vocês. Aí lá em Filipenses ele fala: eu tenho visto o zelo de vocês, eu tenho observado de cá o procedimento de vocês, e olha, eu tenho visto que tem alguém aí causando dissensão, causando dissolução no meio da igreja. Eu tenho visto isso, porque os olhos do espírito vê tudo. Você lembra de Adão no jardim do Éden? Ele enxergava o jardim inteiro, ele enxergava todo o jardim, porque ele recebeu uma visão espiritual. Um homem de visão espiritual, uma mulher de visão espiritual, ele enxerga a distância. Ele não enxerga só aqui não, ele está aqui, daqui a pouco ele dá uma olhada lá nos filhos dele na escola. Isso é demais para sua cabeça, não é não? Desenvolve esse lado do seu espírito para você ver. Filipe desenvolveu tanto que ele era transladado, ele não precisava de avião não. Que jatinho que ele tinha? O jatinho dele andava acima da barreira do som, acima da luz. O jatinho de Filipe, ele estava lá no lugar, daqui a pouco ele era transportado, ele aparecia em outro, sem tempo, porque Deus não precisa de tempo, Ele criou o tempo, sem tempo. Hoje ele está aqui, amanhã ele está lá, e é possível isso nos dias de hoje também. Jesus falou que se nós crêssemos nele, fazia os sinais que ele fazia e outros maiores do que esses. Você vê como é que Jesus fez? Hoje ele apareceu no meio dos discípulos, com carne, com osso, com pele, com cheiro, com fisionomia. Apareceu, depois de ressurreto. De repente sumiu da frente deles do mesmo jeito. Nossa, isso é pesado, hein? Isso é do nível, não sei se vocês aguenta. Então como é que eu faço para desenvolver esse lado espiritual tão forte assim? Como é que eu faço para desenvolver, para desencadear uma personalidade mais espiritual do que natural? Como é que eu faço? Qual seria a minha prática que eu teria para desenvolver uma dimensão espiritual dessa? Aonde Jesus andou, Pedro andou, a sombra curava. Aonde Paulo era apedrejado, eles achavam que ele tinha morrido, ele saía vivo, ileso. Aonde eu faço para desenvolver uma condição dessa? O que eu tenho que fazer? Andando no Espírito.
quando você está orando em línguas, você está andando no Espírito. Amém? Saiba de uma coisa, a partir do momento que você começa a xalalalá, você já saiu do campo natural e já está andando no campo sobrenatural. Isso é andar no Espírito. Um momentinho que você saiu, porque o Espírito não tem nada a ver com a carne. Você começou a xalalalá, você começou a andar no campo do Espírito. Você pode achar que não, porque a gente não vê o crescimento da gente. Sabia que nós não conhecemos e nem reconhecemos o nosso crescimento? Você começa a crescer espiritualmente, você nem vê. Os outros que estão perto de você que percebem. Porque se a gente vê o quanto a gente cresce no Espírito cada dia, a gente escandalizaria. Mas o assunto não é esse, né? Você percebeu, né? Isso aqui foi só um paralelo que Jesus foi lá, pegou você e eu. Mas Ele está dizendo aqui algo bem claro. Eu vou rogar ao Pai e Ele vai te dar o Consolador. Isso é só para vocês verem que nível vocês podem ir no Espírito orando em línguas. E Ele disse, olha, eu vou rogar ao Pai e Ele vai enviar o Espírito Santo para vocês. Esse Espírito que é onipresente, onipotente, onisciente. Esse Espírito que está em todos ao mesmo tempo, em todos os lugares. Ele pode entrar com você aonde você entrar. Não tem lugar que você entrar que a lei do Espírito não entra. Nós fizemos um estúdio ali que o som não passa. Você grita daqui de baixo, solta fogos e lá dentro você não escuta nada. O nível de audição é quase que zero lá dentro daquele. Mas o celular toca e você vê. E como é que as ondas passam? Dentro do estúdio que tem 2 camadas de tijolo, uma camada de pluma de algodão, mais o reboco, mais a tinta, mais o isolex, e as ondas do celular passam. Assim é o Espírito Santo. Você pode estar em qualquer lugar, que Ele está lá com você. Você pode fazer uma cabine de chumbo, você pode fazer uma barreira de chumbo em volta de você. Para o super-homem não funciona, mas o Espírito Santo penetra a barreira do chumbo. Super-homem. Ele achou que ele era mesmo o super-homem, que é o do cavalo que quebrou a coluna. Ficou aleijado. O super-homem não existe. Deus estava falando com aquilo lá que não existe super-homem, não existe super-mulher. Ele é o super, só Ele. Nós podemos ser o super. Quando Ele está em nós, nós somos o super. Quando Ele sai, quando a presença dele saiu de nós, nós somos o quê? Isso que você pensou. Você não vai falar e nem eu, mas é isso mesmo que você pensou. Eu rogarei o Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que esteja convosco para sempre. Para sempre. Aí eu perguntando, Espírito Santo, mas por que o Senhor vai rogar ao Pai para Ele dar outro Consolador? Se o Senhor disse na tua palavra lá em Joel, que disse o Senhor que nos últimos dias o Senhor derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. É uma promessa sua, é uma profecia. O Senhor falou pela boca de Joel que derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. E por que o Senhor teve que chegar no céu e ainda implorar para Deus fazer o que Ele falou que ia fazer? Que negócio é esse? Eu não estou entendendo. Espírito Santo, eu não estou entendendo isso. Não é uma promessa? Ele disse, eu não vim para habitar, eu não vinha, a promessa, eu vinha para ficar sobre, eu não vinha para ficar dentro. Mas quando Jesus Cristo rogou ao Pai e disse, Pai, se o Senhor não for para dentro deles, não mandar o seu Espírito para dentro deles, eles não vão dar conta. Então o rogo de Jesus foi para que o Espírito Santo viesse para dentro de nós, porque o Espírito Santo não compactua com engano, e dentro de nós é cheio de engano, e Ele mora dentro do engano junto com nós. E Ele falou, então eu preciso santificar uma área de vocês para mim, então eu vou selar o espírito de vocês, para o engano não entrar no espírito. Poxa, nem um aleluia, nem um glória a Deus, nadinha assim, caladinho. Eu vou selar vocês, eu vou selar para que esse lugar não seja violado jamais. Então todo o pecado que o homem comete é fora desse corpo chamado espírito, desse lugar, é fora do espírito.
depois que você passa pelas águas do batismo, o seu espírito nasceu de novo, e ali ele é selado para não entrar o engano ali, que senão o Espírito Santo não pode ficar lá dentro. Então o seu espírito foi selado, essa parte sua foi selada. O Espírito Santo veio e selou ela. Então o seu espírito é purificado. Tanto é que Paulo, quando ele entregou o corpo daqueles jovens para ser destruído por Satanás, é porque o diabo podia dominar sobre a carne daqueles jovens e matá-los, mas o espírito seria salvo no dia do Senhor, porque era selado, lacrado, inviolável. O seu espírito é inviolável, querido. Ele é selado. No tempo do império, os reis, eles mandavam cartas, e o selo deles era o anel deles. Eles punham o brasão no selo, punham uma cera e punham o brasão no selo. Se alguém violasse aquele selo, pagaria com a vida. Algo selado. Receba uma carta registrada na sua casa. Precisa da assinatura da pessoa que vai receber, não precisa? Porque ninguém pode mexer, é inviolável, é selada. E você foi selado pelo Espírito Santo. Lá no seu espírito você foi selado. E lá dentro desse lugar do seu espírito, então chama-se o Santo do Santo, o lugar mais profundo, aonde depois que você nasce de novo, você só opera ali naquele lugar chamado espírito. Antes de você nascer de novo, o Espírito Santo está sobre você, tentando te convencer. Por isso que o profeta Jeremias, quando ele ia profetizar, ele dizia: assim diz o Senhor e tal, tal, tal. O Espírito Santo saía dele e ele não profetizava mais. Ele não falava mais nada, porque a unção não tinha unção para falar nada. A unção sumiu dele. Davi, pelo Espírito, dançava na presença do Senhor. O Espírito Santo saiu. Davi não ia para o forró, não. Ele não dançava fora do Espírito. Ele só fazia no Espírito, na lei do Espírito. Então, quando você começa a discernir que dentro de você tem essa caixa preta, ela é resistente até à bomba. Um avião cai de 40, 50 mil pés aí, ele cai, espatifa todinho no chão. A caixa preta fica intacta. Você pode levar o tombo que levar, mas sua caixa preta está intacta, porque foi selado pelo Espírito Santo. A carne, tudo pode espatifar no chão, pode esborrachar, mas o lugar que vai ser eterno, porque esse corpo que você está olhando aqui agora vai ser transformado. Esse corpo não vai desse jeito, ele vai ser transformado, ele vai ser transfigurado num corpo de glória. O nosso corpo, até o nosso corpo, porque a carne e o sangue não é do reino, então não vamos estar dentro do reino com a carne e com o sangue. Então vai ser transformado esse corpo nosso num corpo glorificado, para que nós subimos junto, corpo e espírito, para o céu. No céu não vai ter alma, né? Porque se tiver alma, nós vamos morrer de saudade da minha mãe que ainda não foi, do meu irmão que não foi, ou da minha avó ou do tio, ou dos que ficou na terra. Não vai ter alma no céu. Senão os de lá do céu, a chuva que está é a lágrima dos que estão com saudade de você. Já vi até alguém dizer isso. Lá não tem saudade, lá não tem emoção, lá só tem razão. E a razão é a adoração total ao seu Deus. Então o Espírito Santo, ele não vinha para habitar dentro do homem. Ele vai derramar sobre vós. Sobre quer dizer o quê? Por cima. O Espírito Santo vai ficar por cima deles. Foi a promessa que Deus fez. Mas a maior redenção de Jesus Cristo, depois da morte dele, quando ele chegou no céu, ele falou assim: Pai, eu tenho agora legalidade para te pedir. Eu morri por eles, e eu quero agora que o Senhor envie o Espírito Santo para habitar dentro dele, para ficar lá dentro dele, para não sair de lá de dentro dele, por mais que por fora espedaça, mas lá vai ser a sua morada eterna. O céu é o meu trono, e a terra é o estrado dos meus pés, diz o Senhor. Qual é o lugar da minha habitação? Não fez as minhas mãos todas as coisas, diz o Senhor. Eu não habito em templo feito pela mão dos homens, eu habito no homem. Eu e o Pai somos um. Nós viremos e habitaremos em você, na pessoa do Espírito Santo, nesse lugar invulnerável. Então esse lugar é muito pouco conhecido pelos cristãos. Os cristãos não têm interesse muito de explorar essa caixa preta deles, porque essa caixa preta não tem razão, não tem emoção. Esse lugar chamado Espírito, ele não tem razão, não tem emoção. Ele não é comida nem bebida, ele é justiça, paz e alegria. Só isso que é esse lugar, que é o reino de Deus.
E lá nesse lugar, quando você descobre esse lugar em Deus, cessa todos os desejos almáticos, cessa todos os desejos carnais. Naquele lugar é o lugar mais gostoso. Por isso que Davi disse assim, ó: um dia no átrio do Senhor é melhor do que 1000 anos em qualquer outro lugar. Ele foi lá naquele lugarzinho, num relance o Espírito Santo levou ele para ver esse lugar que você tem, que Davi não teve. Davi não teve essa caixa preta, amados. Davi não teve esse santuário preparado. Por isso que ele disse assim, ó: muitos profetas e mestres desejavam ver um dia do Filho do Homem, mas não puderam ver um dia. E ele falou que dos profetas, o maior de todos eles era João Batista, porque João Batista não viu, mas João Batista palpou no espiritual. Ele batizou o espiritual, ele comungou com o espiritual. João Batista fez isso e não reconheceu, não nasceu de novo. João Batista morreu sem nascer de novo. Ele morreu como profeta. Ele não morreu como membro do corpo de Cristo. Puxa. Se você morrer hoje, você morre como membro do corpo de Cristo. Você não habita mais na sombra do Onipotente. Você não está mais na sombra, porque a lei é a sombra dos bens futuros. Você agora está no futuro. Você habita no corpo de Cristo. Você agora está num corpo que foi glorificado, um corpo que foi transformado. Então você pode entrar nesse lugar, você pode entrar nesse nível. Você pode explorar esse lugar seu, que é um lugar de particularidade. Ninguém pode impedir você de separar um lugarzinho, um cantinhozinho, e você ficar lá assim, ó, ou às vezes nem falando isso, você quietinho, trancado, imóvel, num lugar só você e seu Deus, aonde você desfruta, aonde o tempo some também, aonde não tem mais tempo. Um dia eu vi um testemunho do Dave. O David disse assim: quando eu vou para o meu canto de oração, eu faço assim. A Roseli leva uma garrafa de chá, eu tiro toda a visibilidade do quarto. O meu lugar de oração eu não deixo nenhuma visibilidade, nenhuma luz, e eu entro naquele lugar de oração e eu fico ali orando. Engraçado, irmãos, quando eu vou tomar o chá está frio. Eu pensei, puxa vida, bem, ele despeja o chá na xícara, e quando ele vai pegar o chá da xícara, o chá está frio. Ele disse, não, é o chá da garrafa. Quanto tempo leva para uma garrafa térmica esfriar o chá dentro dela? Porque nesse lugar do Espírito, se tem uma coisa que não opera, chama-se tempo. Nesse lugar do Espírito, está acima do tempo. Quando você descobrir esse lugar lá, você vai ver que o tempo passa muito rápido quando você está nesse lugar. Você fica 2 horas ali, quietinho, aonde você não quer ver ninguém, aonde alguém bate e você não quer abrir, aonde alguém fala e você não quer escutar, aonde os pensamentos mais gostosos que você pode ter, as coisas mais gostosas que tinha para você, você substitui aquilo por aquele tempo. Quando você chegar nesse lugar, você está andando nesse nível, você está fazendo um com Ele lá no Espírito. Lá está 3 operando: o corpo seu, prostrado na presença de Deus, a alma sua prostrada na presença de Deus, e o espírito seu recebendo informações quentinhas do trono de Deus. Aí ele diz no Salmo 42 assim: um abismo chama outro abismo, todas as tuas cataratas e as suas ondas e suas vagas têm passado sobre mim. De dia ele é o meu cântico, de noite ele é o meu louvor. E aí ele canta: quem dera eu no céu, senão a ti, e na terra não há quem eu deseje além de ti. Minha alma e o meu coração desfalece, mas Deus é a força do meu coração para sempre. Nesse lugar, é o lugar que você vai, que os negócios não entram, que tudo que é natural não entra, e que você se descobre. Há uma intimidade que você nunca viu igual, é lá dentro do seu espírito. Por isso que ele disse: eu vou rogar ao Pai, e Ele vai enviar o Espírito Santo, e o Espírito Santo vai morar em você, num lugar onde não entra dinheiro, num lugar onde não entra posição social, num lugar onde não entra carne, num lugar onde não entra alma. Ele vai habitar lá na caixa preta do seu eu. Ele vai habitar num lugar que jamais foi explorado em todos os tempos, desde a queda de Adão.
ninguém explorou esse lugar, mas quando o Espírito Santo desceu no dia de Pentecoste e entrou neles, eles começaram a explorar esse lugar, passou a ser homens diferenciados, homens e mulheres completamente envolvidos com a obra do Senhor. Por isso você vê um homem cheio do Espírito Santo, uma mulher cheia do Espírito Santo, ele não briga por posições, ele não briga por coisas, ele quer Deus e ele, olha, o dentro dele parece que vai explodir de vontade de ver pessoas salvas e recebendo aquilo que ele recebeu. Esta é uma pessoa cheia do Espírito Santo. Fora disso aí, é uma pessoa que ainda está operando para o lado de fora da caixa preta. Quem pode abrir essa caixa preta? A chave dela está com o Senhor e com você. Só vocês dois podem abrir. O diabo não pode entrar lá. Nenhuma outra criatura pode entrar lá. Os pensamentos não podem entrar lá. É um lugar separado, um lugar selado, chamado seu Espírito. Quando você descobrir isso aí, você não quer saber de mais nada. Se você perguntar para mim, pastor Célio, você é mais feliz hoje ou mais feliz lá nas tábuas? Eu sou mais feliz lá nas tábuas, sabe por quê? Lá eu tinha muito mais tempo de ficar com ele. Hoje as responsabilidades, se eu bobear, as responsabilidades me roubam o que eu tenho de mais precioso, minha íntima comunhão com Deus. E você que tem esse tempo todo, não gaste esse tempo com outra coisa. Se esborracha na presença do Senhor, deita lá. Tem dia, amados, que eu deito, eu tenho meu jeito, eu tenho minhas maneiras, eu tenho meu jeito de oração. Tem dia quando eu acordo, eu estou todo dormente, deitado naquele posicionamento ali. Eu não estou buscando nada, eu não quero nada. Pelo contrário, eu estou ali, porque ali é um lugar de prazer. Ali eu posso entrar naquele lugar com muitos problemas na minha alma, ir para aquele lugar, mas os problemas ficam para o lado de fora daquele lugar. Naquele lugar só entra espírito, não entra outra coisa. E eu dou graças ao Senhor Jesus por esse momento que Ele chegou no céu. E chegou com o Senhor e falou assim: aqui, Senhor, comprei de volta para o Senhor o que Adão jogou fora. Adão jogou a raça humana. Sabe como que Jesus chegou na eternidade? Ele chegou com você e eu na mão dele. Chegou e falou assim: aqui, Senhor, tomei de volta. Dei meu sangue lá, ó. Tomei de volta, mas trouxe para nós. Ele chegou com o meu nome e o seu, e com os que vai nascer. Ele chegou lá no céu, todo cheio de glória. Se você conseguisse imaginar a chegada de Jesus, quando uma nuvem, que foi o Espírito Santo, os discípulos olhando para Jesus, e ele foi subindo, como não tinha um cheio do Espírito Santo ainda, um anjo pregou. Puxa, olha que profundidade. O anjo pregou, porque não tinha um cheio do Espírito Santo, todo mundo ficou assim. Se o anjo não tivesse pregado, hoje ainda estava gente com o pescoço duro até agora, lá desse jeito. Foi aqui que Jesus subiu. Ah lá, subiu foi aqui. Aí, como não tinha um homem cheio do Espírito Santo ainda, aí Deus determinou que um anjo pregasse. O anjo chegou diante deles e falou: por que vocês estão olhando para cima? Esse que subiu vai descer. Ele vai descer para vocês, esse que subiu. Ele vai descer. Espera a descida dele. Obedece e vai para Jerusalém do jeito que eles falou. Os discípulos vão para Jerusalém. E ele vai chegar. E ele vai chegar. E todo mundo ali, ele vai chegar. E eles estão lá, ele vai chegar. Ele falou para nós vir aqui. Então um falava para o outro, quando falou: mas ele está demorando. Está demorando. Está demorando. Uns falaram: não aguento não esperar não, está demorando demais. Diz que é para nós vir para cá até agora, cadê ele? Não vem? Não, vou embora. E foi saindo um, saindo outro, saindo outro, saindo outro. 120 ficou só. 120 ficou lá esperando. Ele falou: daqui a pouco, na hora de maior alvoroço, no tabernáculo, no templo, todo mundo, Medos, Capadócia, Ponto da Ásia, Panfilha, Egito, Líbia, Capadócia, Pérgamos, todo mundo ali reunidos. E daí a pouco vem o Espírito Santo e sobre eles. E aquele mover foi um mover tão poderoso que todo mundo sentiu. A alegria voltou para a terra, porque o Consolador chegou naquele exato momento. O outro Consolador, o Espírito da verdade, aqueles que estavam esperando, foi cheio do Espírito Santo. E Pedro, pondo-se de pé, porque com certeza quando o Espírito Santo chegou, ele estava prostrado no chão. Tanto é prostrado que ele falou: esse povo está cheio de cachaça, esse povo bebeu demais, eles estão cheios de mosto. E eles estavam prostrados no chão e falando em outras línguas, e o povo falando, e eles profetizando e falando por interpretação. Eles falavam em línguas e o povo entendia eles na linguagem deles. Olha que revolução.
e ali aqueles homens que receberam o Espírito Santo. Aí aquela caixa preta foi violada e lacrada ali. Falou, agora acabou. E aí eles acharam aquilo tão interessante que eles começaram, todo o tempinho que eles tinham, estava lá Pedro sentado. Na hora da oração, Pedro escolheu lá no templo, na casa de Lúcio, um homem chamado Simão. Ele subiu lá no terraço na hora que ele tinha para orar. Ele tinha sua hora pessoal para orar. Ele subiu lá no terraço e está lá orando. Daqui a pouco desceu uma visão sobre ele, um lençol que descia do céu, com todo tipo de animais, quadrúpedes, répteis. Vai, Pedro, mata e come. A voz falou para ele, Senhor, eu não vou colocar na minha boca coisa imunda, porque na lei de Moisés ele não podia, tinha animais que não podia comer. Eu não vou colocar essas coisas imundas na minha boca. Ele falou assim, não faça imunda o que o Senhor purificou. Ele não estava falando de animais, ele estava falando de gente, de pessoas. E aí aquele lençol significava as almas perdidas. Então ele foi dali, ele foi para a casa de Cornélio. Chegou na casa de Cornélio, todo mundo esperando. Cornélio cheio do Espírito Santo, um homem de jejum e oração. Deus falou, não posso deixar esse homem não receber essa caixa preta inviolável também não. Foi lá para a casa de Cornélio, abre Atos 10, verso 30. Respondeu Cornélio, há 4 dias estava eu em jejum até esta hora. Já fazia 4 dias sem comer nada, hein? Orando em minha casa, a hora 9. De repente diante de mim apareceu um homem com vestes resplandecentes e disse, Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. Que notícia maravilhosa, hein? Envia Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está na casa de Simão, o curtidor, junto ao mar. Imediatamente mandei chamar-te e bem fizeste em vir. Agora estamos todos presentes diante de Deus para ouvir tudo o que te foi ordenado pelo Senhor. Abrindo Pedro a boca, disse, na verdade conheço que Deus não faz acepção de pessoa, e nem os filhos dele também. Ouviu? Mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. Conheceis a palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Esta palavra, vos bem sabeis, foi proclamada por toda a Judeia, começando pela Galileia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo o bem, curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Nós somos testemunhas de todas essas coisas, realizadas por ele, tanto na terra da Judeia, como em Jerusalém. A este mataram, pendurando no madeiro. Deus o ressuscitou ao 3º dia, e fez que manifestasse, não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus antes ordenara, a nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dos mortos. Ele nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. Dele dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão perdão dos pecados pelo seu nome. Dizendo Pedro estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviram. Os fiéis que eram da circuncisão, que tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo derramava também sobre os gentios. Eles não foram batizados nas águas primeiro, eles já receberam o Espírito Santo naquele momento ali, pois os ouviam falar em línguas e engrandecer a Deus. Então perguntou Pedro, pode alguém recusar a água para que seja batizado estes que também receberam o Espírito Santo como nós? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. E então rogaram-lhe que ficasse com eles alguns dias. Aqui estão os primeiros que receberam uma caixa preta inviolável. E aí foi estendendo até chegar em você. E quando chegou em você, você deu daquilo que você tem. Você deu, você achou um espírito aberto, uma pessoa com o coração aberto, e você também deu daquilo que você recebeu.
Quantas pessoas já foram cheias do Espírito Santo com você? Porque você pode dar daquilo que você tem. Então ele rogou ao Pai que enviasse o Espírito Santo. Ele falou: Pai, eu trabalhei lá, eu e o Espírito Santo na terra. Se o Espírito Santo ficar sobre eles, eles vão sair para o lado de fora. O Espírito Santo vai conseguir acompanhar eles, Pai, para o lado de fora, porque eles andam errado, eles correm no erro demais. Ele não vai conseguir acompanhar eles, então vai para dentro deles. Então ele falou: então eu vou colocar o meu reino lá dentro deles. Eu vou colocar um lugar de comunhão só para eles. E ele colocou aquele lugar chamado o seu Espírito, que pode ser desenvolvido à medida que você quiser. E saiba de uma coisa: muitas pessoas têm um desejo muito grande de trabalhar no reino e produzir muito fruto. Você produz o fruto da mesma quantidade que você opera dentro do seu espírito. Lá que produz o fruto. É lá que é a área de produção das coisas sobrenaturais. É você em comunhão com o Espírito Santo. Então o diabo, ele mexe em duas áreas. Ele vem mexer na sua carne e ele vem mexer na sua alma, no seu emocional. E ele tenta até fazer uma ilustração, alguma coisa como se você estivesse sentindo. Chega um determinado tempo que você não vai sentir mais. Está acima do sentimento. Aí começa, sabe o que é? Uma reverência. Você sabe que você não é comum mais. Você sabe que você é diferente. Você anda no meio das pessoas comuns, você já se sente diferente. A terra para você vai ficando igualzinho um peixinho fora d'água. Você vai ficando diferente aqui nessa terra. Ela vai perdendo a graça. Você vê os homens correndo, atropelando tudo para conquistar coisas que é pro lado de fora da caixa preta. Que vai ser tudo destruído. A alma, a carne, vai ser tudo destruído. Os homens desesperados mexendo nesse lugar. Mas você não. Você vai para esse lugar que é onde só Ele habita, aonde Ele é a sua satisfação. É isso que Jesus falou: busca primeiro o reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Por que você está preocupado com alguma coisa? As preocupações estão para o lado de fora da caixa preta. Entra lá para dentro, experimenta. Diz: Espírito Santo, eu não vou desgrudar enquanto o Senhor não me mostrar isso na prática. Porque agora você tem isso na teoria, não é verdade? Na teoria é muito bom, mas na prática. E na prática é você andar assim igualzinho. Está em Efésios. Depois eu quero essa gravação, viu? Para mim. Que eu sei que é Ele que está fazendo. Efésios 5, verso 15. Portanto, vede prudentemente como andeis, não como nécios. A palavra nécio quer dizer estúpido. Não como estúpidos, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. É que Ele acabou de falar para nós aqui. E não vos embriagueis com vinho. Por que Ele chamou essa atenção aqui, ó? Não vos embriagueis com vinho. O que é o vinho? Alguém já ficou chapado de porre de vinho? Já bebeu vinho e ficou tonto? Quando você fica embriagado, sabe o que acontece quando você fica embriagado? Manifesta o que tem dentro do seu coração. Uma pessoa, quando é braba, ele bebe, ele pode ser um mansinho, cordeirinho, mas ele bebe e fica brabo, ele quer bater em todo mundo. Uma pessoa que é melancólico por dentro, ele bebe e fica chorão. Uma pessoa que tem sentimento de inferioridade, ele bebe, quando ele fica bêbado, deixa transtornar toda essa inferioridade. Uma pessoa é muito falante aqui fora, mas por dentro ele é recalcado, ele bebe, ele fica calado num canto, passa o tempo todo lá caindo. Cada bêbado manifesta o seu interior. O interior não do seu espírito, da caixa preta, da sua alma. Está entendendo? A alma é uma coisa, espírito é outra. A alma é o quê? Sentimento, emoções, intelecto, percepção. Isso é a alma. E o espírito? Intimidade, verdade e vida. Esse é o seu espírito. Intimidade com Deus, andando na verdade de Deus, e a vida de Deus dentro de você. Esse é o seu espírito, que foi recriado, que saiu da boca de Deus. O fôlego de vida que saiu da boca de Deus é com o seu espírito. Então, quando ele fala da embriaguez aqui, é porque você embriaga e você fica tonto, você fala o que você quer, o que você não quer. Todo mundo fala: não dá liga para ele, não, está bêbado.
Ele falou, ele está bêbado. Amanhã já esqueceu tudo que ele falou, não é assim? Mas ele falou que estava dentro do coração dele, porque ele perdeu o controle. Ele soltou o freio de mão da alma dele. Então ele fala muita coisa. E o apóstolo disse aqui, ó: não vos embriagueis com vinho, em que há devassidão, devasta tudo. Mas enchei-vos do Espírito Santo. O que é encher do Espírito Santo? Por que ele não falou assim, embriaga do Espírito Santo também? Ele falou encher, porque quando você enche do Espírito Santo, você embriaga. Sabia? Quando você enche do Espírito Santo, você fica bebendo do Espírito. Você anda parecendo nós cristãos já somos uns extraterrestres. Você anda mais extraterrestre ainda quando você enche do Espírito Santo. Você se embriaga. O Espírito Santo dá uma embriaguez igual o vinho dá. Não na proporção da alma, não. Mas o Espírito Santo embriaga você. E você fala de Deus. Você quer Deus, você ama Deus. Você levanta com Deus, dorme com Deus, come com Deus, almoça com Deus, vai para o banheiro com Deus. Vive Deus. Você é embriagado, você está embriagado do Espírito. Todo mundo está vendo você tonto, embriagado do Espírito. Porque é uma embriaguez também. E eu descobri, eu fui meditar, eu fui fazer uma escolinha com os bêbados. Eu fui pegar pé inchado para ver como é que são eles. Um pé inchado, ele bebe até cair. Quando ele levanta, ele bebe de novo para cair de novo. Ele sai de um porre e entra no outro porre. Os embriagados do Espírito saem de um tempo de oração com Deus, entra para outro tempo de oração com Deus. Ele não quer nem saber quem está precisando dele, sai quem quiser. Jesus estava lá embriagado, ele tinha que correr do povo para se encher e embriagar. Quando ele descia, a multidão estava lá embaixo desse jeito. Lá vem ele, lá vem ele, lá vem ele, lá vem ele, correndo na frente. Porque ele vinha, o Senhor estava vindo. Porque ele estava embriagado. Ele era das coisas do Espírito. Então o Espírito tem que embriagar você. Eu aprendi uma coisa. Quando começa um assunto que você gosta, você não quer parar por coisa nenhuma, né? Você tem um amigo que gosta de futebol, quando ele começa a falar: rapaz, você viu o campeonato em 1935? Pois é, aquele gol que o fulano fez, que coisa maravilhosa. Nossa, mas aquele gol foi legal demais, coisa linda. E eles ficam 2 horas embriagados no futebol. 2 horas, eu ficava 2, 3 horas embriagado na pescaria. Lembra daquela pescaria que nós fizemos? Aquele peixe que saiu lá assim na barra e fez isso, aquele cardume que nós pegamos assim, assim, assim. E eu embriagava nisso, ficava o dia inteiro lá na colônia dos pescadores, conversando, e um falando: não, quando abrir eu vou fazer assim, o outro eu vou fazer assim. Eu passava o dia inteiro embriagado com pescaria. Com certeza você está de porre. Você está bêbado. Olha para a pessoa do seu lado. Olha assim, fala: você está tonto, você está bêbado. Você está bêbado, você está embriagado. Você está embriagado. Agora vamos falar de quê? De quê? Aonde é que está? Aonde é que é o boteco que você está bebendo? Aonde é que é? Se for dentro da palavra de Deus, você está embriagado do Espírito Santo. E como é que embriaga? Lê mais aí, ó. Mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando o Senhor na igreja. Aí, gosta de entender como é que você faz com a caixa preta? Entra para um cantinho: o céu tá, a terra está arrebentando lá fora. O marido acabou de dar um enforcamento no cachorro, já chutou o gato, deu 3 balãozinhos com o gato e grudou ele no teto. A esposa já deu 5 piti, o costume era 6. Durante o dia, deu 5 só na primeira hora do dia. E você está lá bebinho. A minha alma se engrandece no Deus meu Salvador. Você está lá bebão no Espírito. Se não for assim, você está morto. Se você viver na realidade, você está morto. Por isso que aqueles mendigos, aqueles bêbados, eles saem de um porre e entram no outro. Sai de um porre e entra no outro. Por quê? Porque eles querem esquecer do mundo por lá de fora. Eles querem ficar pranchados lá, porque quando está lá bêbado, eles falam: eu posso todas as coisas, eu sou brabo, eu sou aquilo. Aí ele é o que ele é por dentro. Na realidade, a bebida é uma atitude de irresponsabilidade. E a vida aqui fora do Espírito, ela é carregada de responsabilidade. Você tem uma responsabilidade de manter seu casamento.
Você tem uma responsabilidade de manter seu financeiro. Você tem uma responsabilidade de pagar suas contas, de cuidar dos seus filhos, de cuidar da sua casa, de cuidar dos seus amigos, de cuidar da sua empresa, dos seus negócios. É responsabilidade para não acabar mais. Então nós temos que encher a cara de vez em quando. Não aguenta, explode. Por isso que os hospícios estão ficando tudo cheio. Aí quando você enche do Espírito, ele fala: não temas, eu sou contigo. Não te assombre, eu sou o teu Deus. Não temas, eu sou contigo. Eu sou aquele que trabalho por aqueles que me esperam. E aí você fica só de boa aqui por dentro, e você começa a ver as coisas acontecerem para o lado de fora. De boa por dentro é acontecimento para o lado de fora. Ruim por dentro é desgraça para o lado de fora. Amém? Agora você entende por que eu gosto desse culto de quarta-feira? Você entendeu? É porque vem só os que quer mesmo. Os que saem do serviço. Quem saiu do serviço aqui para estar aqui? Levanta a mão, deixa eu ver. Aí, tá vendo? Você deixou todos os afazeres estar aqui. E o que Deus está fazendo? Ensinou você agora a ficar assim, ó. Tem que pagar amanhã e você está lá. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se tem que trabalhar, você vai fazer. Corre, vai fazer o que você tem que fazer. Pelo menos vai cobrar as notinhas que você tem para receber. Tá bom? Mas pode ir assim, meio bebão. Glória a Deus, aleluia. E aqui dentro, tá aqui festa aqui dentro, alegria aqui dentro. E você quer um cantinho. O crente é igualzinho gente apertado no ônibus que não tem toalete. Perde a vergonha, chega o motorista, abre aí que eu quero dar um pulinho lá fora. Abre. E você tem que ser do mesmo jeito quando você está apertado também, para fazer um xixizinho, alguma coisa. Para. E você tem que ser desse jeito. Quando dá aquela vontadinha de você de orar, você desliga o fogo. Se o pão vai crescer, é o problema do pão. Se ele vai diminuir, é o problema do pão. Porque vocês, a partir de hoje, eu vou orar com vocês aqui agora. E a partir de hoje, vocês vão sentir essa necessidade de ir lá dar uma mexidinha dentro da caixa preta que está dentro de você. Ouça, todas as vezes que você está orando em línguas, você está dentro da caixa preta. Todas. Não tem uma. Pastor, mas eu estou caminhando, eu estou trabalhando. Tá, daquele jeito. Agora existe um momento muito exclusivo seu também, que você não quer trabalhando, você quer quietinho. Você quer ficar prostrado ali quietinho. Existe esse momento também que é fantástico. Mas você falou em outras línguas, a caixa preta está movendo dentro dela, está passando informação tudo para dentro da caixa preta. E quem pode violar essa caixa preta? Quem pode abrir ela? Se o fazendeiro, que o avião caiu na fazenda dele, quiser abrir a caixa preta, ele tem como abrir? Se ela resistiu à queda de cima, não vai resistir ele tentar com o machado abrir ela? Só tem um que pode abrir a caixa preta. É o pessoal da ANAC. Pode abrir a caixa preta. E só tem um que pode abrir a caixa preta, que é você, para ver o que tem lá dentro. O Espírito Santo, porque ele está lá dentro. E ele abre ela de dentro para fora. Amém? Levante suas mãos e diz: eu quero isso. Senhor, eu quero esse lugar. Senhor, nós queremos esse lugar. Esse lugar foi separado para nós. Esse lugar de íntima comunhão. Esse lugar de consolo, esse lugar de vida, esse lugar de paz, esse lugar de alegria, esse lugar de sossego, esse lugar de intimidade, esse lugar de relacionamento. Esse lugar, o Senhor falou que a Arca da Aliança foi feita quadrangular, ela tinha 4 partes iguais, significando que ali dentro, Senhor, nós estaríamos juntamente com o Senhor, habitando dentro da sua palavra. E nosso espírito agora regozija por esta vida espiritual. Que isso não seja só simplesmente, Senhor, uma palavra lançada, mas seja um fundamento para os nossos corações. Que o Senhor possa pegar esse fundamento e fazer cada um de nós refletir e receber o que o Senhor tem para nós gratuitamente. Por isso nós prestamos culto, louvores, adoração, reconhecimento, pois nós sabemos que nessa tarde o Senhor tirou para nos ensinar a profundidade da Tua palavra, e nós sabemos que não é só isso. Nós sabemos que o Senhor tem muito mais que isso para nós. E o Senhor possa nos dar essa revelação profunda e nos dar força, a capacitação, Espírito Santo, de entrar nesse lugar, pois o Senhor é o nosso Consolador, o Senhor é aquele que nos guia toda a verdade. Guie cada um de nós aqui a verdade, e nós teremos o cuidado de dar ao Senhor toda a honra e toda a glória. Por isso eu oro e intercedo por cada um dos que estão aqui, por nossas vidas eu ponho na Tua presença agora. Nos dê esta condição
de viver nesse nível espiritual, então toda Rondonópolis e região e esse país saberá que verdadeiramente tem um povo que te conhece. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém.